Fala pessoal, vamos aqui resolver a correção do simulado, né? Fazer a correção do simulado de português que eu passei para vocês da banca Consulpan. Então, só para avisar vocês, pessoal, que o link aí do PDF ele está na descrição, tá certo? Quem está chegando agora, você vai pegar aí, o link está na descrição e imprime, dá um jeito de imprimir para facilitar na hora que você estiver estudando. Por quê? Porque você vai anotar tudo que eu falar e anotar aqui, tá bom? O pessoal aí que está no grupo do WhatsApp, eu já coloquei bem antes, né? O pessoal do vetorial, coloquei bem antes, tá certo? Os links para que vocês tentassem, né, resolver em casa. E agora eu vou dar o gabarito, tá certo? O gabarito comentado, para que vocês não errem questões dessas nessa prova aí, caso a banca seja a Consulpan, tá bom? Então, vamos lá para a nossa resolução e o nosso gabarito. Mais uma vez, para quem está chegando agora, o link está na descrição do PDF, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão, pessoal. Essa primeira questão, eu queria só fazer uma mini revisão com vocês, pessoal, em relação aos tempos e os modos verbais. Quando a gente vai falar em verbo, a gente tem que entender a primeira coisa que eu faço quando eu estou resolvendo questão. Eu identifico logo quem é o modo. Nós temos três modos: modo indicativo. Nós temos o modo que? Subjuntivo. E nós temos o modo que? Imperativo. É isso? O modo indicativo, pessoal, é o modo que você, né, indica certeza, está afirmando alguma coisa. Né? Está afirmando. O subjuntivo, uma ideia de possibilidade. Né? Uma ideia de possibilidade. Agora, tem um bisuzinho que eu faço, eu coloco assim bem do lado, ó, eu coloco essas três palavrinhas, o que, o se e o quando. Por quê? Porque para identificar esse modo, fica mais fácil para mim. Como é que eu faço? Ó? Quando eu falo assim, para dar uma ideia de possibilidade. Que eu faça isso. Se eu fizesse aquilo, quando eu fizer, olha aí, fica mais fácil identificar. Então, quando eu tenho geralmente essas palavrinhas aqui, ó, indicando uma ideia de possibilidade, a gente vai estar com o modo subjuntivo. Deu para entender? O modo imperativo é aquele modo que indica uma ordem, por exemplo. Né? Faça isso, faça aquilo, tá bom? Depois que você identifica os modos, aí você vai partir para os tempos. Aí você vai colocar nos tempos aqui, ó. Nós temos quem? Presente, né? Vai ter o pretérito. E vai ter o futuro. Só que é o seguinte, garoto, ó. O pretérito, a gente vai ter o pretérito perfeito. A gente vai ter o pretérito imperfeito. E a gente vai ter o pretérito que mais que perfeito. Tá bom? Professor, me dá uma dica aí para diferenciar isso aqui. Eu coloco esse quadro aqui na minha prova toda vez que eu vou resolver alguma questão, alguma prova, né? O pretérito perfeito, pessoal, é aquele passado, né? Que a ação ela foi concluída. Eu sempre coloco, por exemplo, para facilitar para você, coloco o verbo comprar. Coloca o verbo comprar. Aí você faz o seguinte, ó. Se eu disser eu comprei, opa, é uma ação concluída, né não? Eu comprei. Agora se eu falar eu comprava, opa, seria o que, pessoal? Eu não sei se ele continuou comprando, então é o quê? Uma ação não concluída. Então, quando a ação ela não é concluída, a gente fala de pretérito imperfeito. Quando a ação é concluída, é o pretérito perfeito. Professor, e quando for o passado do passado, né? Aí você vai lembrar do comprara. Então, é um passado do passado, uma ação passada do passado. Se eu falar assim, ó, eu comprei, pretérito perfeito. Eu comprava, imperfeito. Se eu falar eu comprara, aí é o pretérito mais,
e perfeito, tá bom? Que é o passado do passado. Show de bola? Então, eu não vou falar do futuro, porque a gente não está falando de aula aqui em si, mas é mais a correção do simulado. E alguns bisus e algumas dicas, tá bom? Então é o seguinte, pessoal, ó. Então, eu faço isso para minha prova. Isso aqui ajuda demais. E a banca com Supan costuma cobrar isso aqui. Vamos lá. O verbo ser no trecho. Esses dados são consistentes. Opa, perguntinha. Quem são consistentes? Esses dados. Dados é o núcleo do sujeito que está no plural. E com certeza o verbo ser aqui está no plural porque concorda com ele. Tá certo? Então, ó, plural, plural, perfeito. Aí ele diz que está flexionado de forma correta, questão perfeita, tá bom? O verbo saber, no trecho, não foi possível descobrir se os participantes sabiam. Opa, ó, os participantes sabiam. Ele está afirmando algo, ó. Não foi possível descobrir se os participantes sabiam. Professor, olha aqui, ó. Aqui, ó, sabiam é o passado, aqui é um pretérito, ó. Pretérito. Olha aí. Professor, e agora? Qual é esse modo? Primeiro, esse modo é indicativo, tá? Indicativo. Modo indicativo. Professor, quando eu digo os participantes sabiam, não é uma ação concluída. Porque se fosse uma ação concluída, seria o quê? Os participantes souberam. Tá certo? Então aqui é um pretérito imperfeito. Certo? Imperfeito. Tá bom? Então, imperfeito do modo indicativo. Então, quando ele coloca na questão que o modo é subjuntivo, deixa a questão errada, porque esse modo aqui é um modo indicativo. Beleza? Então, aqui já é o nosso gabarito, porque ele quer o quê? Afirmação falsa. O verbo dizer, no trecho, os pesquisadores dizem. Ó, os pesquisadores dizem. Está afirmando? Está. Então, pessoal, já achei o modo indicativo. Então, aqui, ó, quando eu digo os pesquisadores dizem, tá bem que os achados indicam. Então, é o seguinte, aqui nós temos o presente do modo indicativo, tá bom? Questão perfeita. Então, tá aí. Bizu, encontra o modo, depois vai para os tempos, tá bom? Se ele está afirmando, se ele está dando a ideia de possibilidade, se ele está dando uma ordem. O verbo ser, no trecho, conteúdos falsos divulgados como se fossem, olha aqui, ó, como se fossem, só lembrar do que? Do que, do se e o quando, dando a ideia de quê? De possibilidade, né? Como se fossem notícias verdadeiras, olha aí. Pessoal, de cara tu já sabe qual é esse modo. Qual é esse modo? Modo subjuntivo, tá certo? Professor, mas daí o bizu final, para lacrar. Se tiver o que, ó, presente. O se, pretérito. E o quando, ideia de futuro. Pegou o bizu? Se ele tem um se aqui, ó, como se fossem. Aqui é o pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Tá vendo aí? Pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Professor, não tem perfeito não no modo subjuntivo? Tem não. Não tem. É só pretérito imperfeito. Isso no modo subjuntivo. Porque se for no modo indicativo, nós temos os outros. Perfeito, perfeito, mais que perfeito. Deu para entender? Então aqui está correto, porque ele está dizendo, ó, está no pretérito imperfeito, ó, está no pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Perfeito, ó. Então esse quadrozinho aqui, ó, te ajuda demais, pessoal, te ajuda demais, tá bom? Então, ó, que, se, quando, que presente, se pretérito, quando futuro, tá bom? Isso em regra geral. Você vai analisar o contexto, mas isso aqui pode salvar demais na prova, tá bom? Então tá aí, ó. Se fosse dando ideia de possibilidade, como só tem pretérito imperfeito, só tem ele mesmo, né? Se tá com si, ó, pretérito. Modo subjuntivo que dá uma ideia de possibilidade aí, né? Como se fossem notícias. Show de bola? Então, aqui a gente destrinchou toda essa primeira questão aí. Questão 2, ó. Lembra que eu falei
para vocês dessa terminação ara é o passado do passado. Pretérito o quê? Mais que perfeito. Que identifica o quê? É o passado do passado. Passado do passado, tá bom? Então tá aí. Se eu falar eu esgoelei, pretérito perfeito, ação concluída. Se eu falar eu esgoelava, pretérito imperfeito. Se eu falar assim, ó, eu esgoelara, aí é o pretérito mais que perfeito. Então aqui, ó, questão que essa banca gosta de mais de tempo e modo verbal, tá certo? Então, não vão perder uma questão dessa na prova. Eu esgoelei perfeito, eu esgoelava imperfeito, eu esgoelara mais que perfeito. É o passado do passado. Então aqui gabarito dessa questão letra B, porque ele diz o seguinte: o tempo verbal manifesta a ação pretérita concluída antes de outra ação do passado. Então aqui, ó, é passado do passado, bom? Questão 3. Além do teatro acadêmico, né, ó, essa questão aqui vai falar as classes gramaticais. E eu já vou adiantando para vocês. Pessoal, isso aqui é altamente importante. Não adianta tu querer estudar português sem saber classe gramatical e ir para a parte da sintática. Vai levar um tombo. Se for estudar sintática primeiro do que classe gramatical, vai levar um tombo. Tá certo? Vai levar um tombo. É como se meu nome fosse Alisson. Qual é a função? Policial. Então, minha classe gramatical é meu nome, Alisson. E policial é a função sintática. Deu para entender? Então, tá aí. Ó, teatro acadêmico. Teatro, pessoal, é um substantivo. Né? Tá nomeando um ser. Agora, acadêmico, ele caracteriza quem? O teatro. Então, esse cara aqui é o quê? Um adjetivo, não é não? Então, a função dos adjetivos é justamente o quê? Caracterizar, dar uma qualidade ao substantivo, tá bom? Então, a banca, ela cobra questões assim, tá certo? De classes gramaticais. Essa questão é uma questão da Consulpan, eu coloquei só questões de 2018, 2019 recente. Então, vamos lá. A palavra destacada tem função de adjetivo, certo? Se eu falar ó, o teatro acadêmico, né? O teatro acadêmico. Teatro, professor, é o quê? Só tu fazer bem direitinho aqui, ó. Teatro é o substantivo e acadêmico caracteriza teatro. Olha a presença do artigo fazendo o quê, ó? Do lado do seu substantivo, tá bom? Ó, artigo. E aqui é o que, hein? Adjetivo. Bom? Então, gabarito e letra C. Só partir para o abraço. Pessoal, conseguiram fazer essa questão aqui? Não é raro não, né? Não é raro. Classe gramatical. Questão 4. Esse cara aqui, a banca gosta dele. Pessoal, o até, ele pode aqui ter duas classificações. Ele pode ser uma preposição e ele pode ser um advérbio. Quando ele é preposição, ele dá uma ideia de ponto a ponto. Por exemplo, distância, né? Eu vou até aquele lugar. Quando ele for advérbio, aí você dá uma ideia de quê? De inclusive. É como se fosse uma espécie de adição de informação. Entendeu? Então, se eu falo assim, ó. João foi até a escola. Agora, se eu falar assim, ó. João foi comprar uma bola.
até uma bomba, né? Uma bombazinha de encher a bola. Esse até, percebam que ele dá uma ideia de quê? Da questão da distância, né? João não foi até a escola, então aqui ele funciona como prep, preposição, né? Agora, se eu falar, João foi comprar uma bola até uma bola. Esse até aqui, ó, inclusive uma bomba. Inclusive, né? Até mesmo uma bomba. Inclusive uma bomba. Esse até aqui, ó, tá dando uma ideia de inclusive. Ele foi comprar a bola, inclusive ele comprou uma bomba para encher a bola. Tá certo? Então, não confunda esses dois casos. Então, vamos ver aqui a questão. Sem perceber, até o profissional mais preparado pode escorregar em um clichê. Observe que esse até ele não está como preposição. Tá certo? Nesse caso aqui, ó, ele vai estar como que, ó, sem perceber, inclusive, o profissional mais preparado pode escorregar. Até mesmo o profissional mais preparado pode escorregar. Inclusive, o profissional mais preparado pode escorregar. Ainda mesmo o profissional preparado pode escorregar. Então, observe que esses termos eu consigo substituir. Menos apenas. Não é isso? Então, muito cuidado com essas questõezinhas. Questões essas que podem cair na tua prova. Opa! Passar aqui. Rapidinho. Então, tá aí. Então, pessoal, vocês não podem, cara, estar confundindo isso aqui. Tá certo? Ó, esse cara como preposição e esse cara como advérbio. Bom, a banca eu estou colocando aqui porque eu tirei a questão da banca, tá bom? Eu não vou ficar enrolando vocês. Então vamos lá. Coloquei uma questão de texto e vamos ler aqui. As abelhas não estão se adaptando. Quem não estão se adaptando? As abelhas. As abelhas aqui como núcleo do sujeito. Em vez de migrarem para o norte para buscarem temperaturas mais clementes, estes insetos... Opa, professor, olha aqui, hein? Olha aqui, ó. Que ele está falando das abelhas. Quando eu falo estes insetos, eu estou retomando quem? Eu estou retomando as abelhas, fazendo uma coisa que a gente conhece chamada coesão referencial. Professor, olha, o próprio nome já diz, é referente a alguma coisa. Então, quando eu coloco estes insetos, é para não ficar repetindo, cara, a abelha direto, ó, para dar uma ideia de coesão, uma melhor coesão no texto. Então, nós temos vários tipos de coesão, coesão referencial, coesão sequencial. Olha aqui, ó, em vez de migrarem para o norte para buscarem temperaturas mais clementes, estes insetos, se referindo às abelhas. Observem que aqui nós temos termos, né? Aqui ó, nós temos um pronome demonstrativo, que ele está demonstrando este inseto, que é a abelha, dando uma característica anafórica, né? Características retomando termos anteriores dentro do texto, tá bom? Então, ela diz que as abelhas é crucial para a questão da polinização e elas estão morrendo porque elas não estão se adaptando com o clima, de acordo com um estudo divulgado recentemente. Bom, a pesquisa publicada na revista Science é o primeiro estudo que explica a responsabilidade da mudança climática para o declínio das populações de abelhas e mamangabas, né, a nível mundial. Até agora, os principais suspeitos desta diminuição eram a utilização de pesticidas, doenças e parasitas. Então, um texto bem simples falando das abelhas, tá bom? O texto afirma que as abelhas adaptaram-se às mudanças climáticas. Acabamos de ver que as abelhas elas não estão se adaptando. O termo estes insetos retoma o sujeito as abelhas. Pessoal, perfeito, né? Quando eu falo estes insetos, está referindo-se às abelhas, né? É o que a gente já viu aqui. Existe uma certa coesão referencial, uma característica anafórica de retomar esses termos para dar uma melhor coesão referencial. Tá bom? Geralmente a gente usa o quê? Aqui, ó, pronomes demonstrativos,
né? Que retomam termos anteriores aí falados. Bom, então gabarito da quinta, marca no teu material, gabarito letra B. Vamos aqui ler a próxima questão, sexta. Vai falar aí da Academia Militar das Agulhas Negras, né? Que vem, você faz o concurso primeiro da SpaceX, é isso? E depois vai para as Agulhas Negras, depois, né? É obrigatório. Eu já fui, né? Passei no concurso da SpaceX, fui aluno, né? Da Escola de Cadetes, depois que vai para a AMAN, tá bom? Então, já passei nesse concurso, já passei um tempo aqui, tá bom? Então, depois eu saí e segui outros rumos. Então, ele vai falar aqui, ó. A Academia Militar das Agulhas Negras forma oficiais combatentes do Exército. Ela ocupa uma área aqui que ele colocou aqui, ó. 67 por 267 km², estendendo-se da rodovia Presidente Dutra até as encostas da Serra, do maciço da Itatiaia, aberta à visitação. A AMAN dispõe de um dos maiores complexos parques esportivos do estado do Rio de Janeiro, além de um moderno teatro com capacidade para 2.821 pessoas. Olha o que ele colocou aí. Pelo que você percebe, ele está colocando trechos descritivos. Não é isso? Trechos descritivos, pessoal. Onde ele está descrevendo a Academia das Agulhas Negras. Tá bom? Ó, a cidade acadêmica, como também é conhecida, né? Em que a academia está instalada, abriga uma população aproximada de 12 mil habitantes. Ó. Então, o que está acontecendo aqui, ó, ele está simplesmente descrevendo como é a academia. Então, ó, essa banca com Supan, ela costuma cobrar a questão do gênero textual. Então, estudem esses gêneros aqui para a prova de vocês. Nesse caso aqui, ó, como vocês podem observar, nós temos um gênero aqui, uma descrição do que é a academia. Conto não pode ser, não está contando nada, não tem um personagem, não tem um enredo, não tem uma espécie de tempo, não tem nada que caracterize um conto. Argumentativo não tem nada de argumentativo, porque ele não está querendo convencer você que está lendo. Então ele não está argumentando. Entendeu? Que é as características do texto dissertativo e argumentativo. Será que é narrativo? Não tem uma espécie de enredo, não tem um espaço temporal, não tem personagem, então não é um texto narrativo. Ele simplesmente está descrevendo o que é a academia. Beleza? Então tá aí gabarito letra A. E mais uma vez reforço para vocês. Deem uma estudada nessa parte de gênero textual. E eu já vou adicionar aqui que vocês vão estudar também as tipologias, tá certo? Tipologia textual. Porque isso aqui cai demais, tá bom? Então dá uma pesquisada assim nos tipos, né? E também nos gêneros, tá bom? Essa questão 7 já vai falar do uso dos porquês, não é isso? Então eu já vou colocar aqui para vocês, ó, que a gente tem o porquê separado sem acento, tem o porquê junto sem acento, temos o porquê separado com acento e tem o porquê junto com acento. Onde é que a gente utiliza isso aí? Pessoal, o porquê separado sem acento eu posso utilizar também por qual motivo, né? Por que você fez isso? Por qual motivo? Entendeu? Então, geralmente, ó, início de frases interrogativas. Só apagar aqui rapidinho. Então, no início de frases interrogativas, bom, né? Frases interrogativas. Tem uma outra ocasião também, interrogativas, né? Que quando você consegue substituir ele por quem? Pelo qual. Não é isso? Pelo qual. Agora, essas frases interrogativas, ó, quando você consegue pegar ele e substituir aqui, ó. Por qual motivo? Por qual motivo? Né? Por qual motivo você fez isso? Né? Esse porquê
junto sem, você consegue colocar e substituir ele aí por pois, ó. Visto que, uma vez que. Então ele geralmente vai dar explicando alguma coisa. O porquê separado com acento, geralmente tu utiliza no final de frases interrogativas. No final de frases interrogativas, tá bom? E o porquê junto com acento você consegue substituir por o motivo, tá certo? O motivo. Ele vai estar como substantivo aqui, tá bom? Então aqui é só mais como uma espécie de revisão para que vocês não esqueçam. Vamos aqui ver a questão. Encontre a opção em que o emprego do termo omitido se dá pelos mesmos motivos do termo destacado em. Por isso, antes de ir ao campo, conheça as principais frases e termos e entenda por que você deve fugir deles. Ó. Por que separado? Sem. E entenda por qual motivo você deve fugir deles, né? Por qual motivo? Por qual motivo? Por qual motivo você deve fugir deles? Né? É uma espécie de interrogativa indireta aqui, né? Ó. Então, aqui, por qual motivo? Então, de cara, tu já sabe que aqui, ó, olha o item A. Ele quer a opção que você utilize o mesmo porquê aqui, ó, pelos mesmos motivos. Então, aqui você coloca por quê? Separado sem. Por qual motivo devo te contratar? Então, aqui já praticamente é o gabarito. Tá certo? Vamos aqui ver os outros. Acredito que muita gente vai a entrevistas com respostas já prontas. Projetos realizados e sabe o porquê das mudanças. O porquê junto com o motivo. O motivo de quê? Das mudanças. Olha o artigozinho aqui, ó. Esse cara aqui, ó, é um flagrante para que eu coloque esse porquê junto com o acento, tá bom? O autoconhecimento é um dos pontos mais relevantes, pois influencia diretamente, ó, pois, uma vez que influencia, visto que influencia. Então, quando a gente consegue substituir esses por pois, a gente vai utilizar o porquê junto e sem acento. Bom? Olha esse outro caso. Me comparo ao leão, pois tenho um espírito de liderança. Pois tenho, então aqui, ó, porque junto, sem acento. Pois tenho, visto que tenho espírito de liderança, uma vez que tenho espírito de liderança. Então, aqui, ó, como ele quer o mesmo motivo, então o gabarito da questão aí é letra A. Beleza, pessoal? Então, a banca com Supan, ela cobra essa questão do uso dos porquês. Cobra muito, certo? Então, pode ser que tenha que caia uma questão dessa aí na prova de vocês. Questão 8. Questãozinha que vai falar da acentuação. Olha aí, professor. A cidade acadêmica, como também é conhecida, marque o item abaixo onde a palavra está acentuada pela mesma regra da palavra também. Pessoal, a palavra também, ó, qual é a regra de acentuação dela? Ó? Também, ó, a tônica está na última. É mais forte na última. Então, aqui é o que? Oxítona. Certo? Oxítona. E aí, quais são as oxítonas que são acentuadas? As que terminam em A, E, O, em e ens. Tá certo? Porque se for uma paroxítona, ó o bizu, ó. Se for uma paroxítona que termine com essas aqui, aí não é acentuada não. Agora, se for oxítona que termine nessas, onde a tônica mais forte é na última sílaba, aí é acentuada. Beleza? Então tá aí. Também está acentuado pela regra das oxítonas, não é isso? As oxítonas que terminam em A, E, O, em são acentuadas. Então, céu não é. Né? Aqui é praticamente um monossílabo de tom aberto no final, né? El, oi. Piauí não é. Tuiuiu não é. Hiato, tudo hiato.
E Amapá, olha aí, ó. Amapá. A tônica tá na última, mais forte, ó. Qual a terminação? Em A. Então aqui, pessoal, ó, nesse caso, como é oxítona, né? Aqui também nós temos outra oxítona. Então aqui a palavra que é conhecida pela acentuação pelas oxítonas é o item D, tá bom? Não é a mesma terminada em, mas está dentro das regras das terminações, tá bom? Então tem muita questão que você tem que ser esperto e tem que analisar, porque às vezes nem é do jeito, tudo vem do jeito bonitinho como a gente aprende, né? A gente tem que ser esperto para que a gente resolva as questões, tá bom? Então, gabarito letra D. Questão 9. Assinale a alternativa em que a alteração da colocação do adjetivo na frase. Paz, essa banca ama isso aqui, pá. Rapaz, eu resolvi tanta questão disso aqui. A Consulpan gosta de inversão de adjetivo, trocar, tirar adjetivo, colocar na frente, atrás, no meio, todo canto. Ela gosta disso aqui. Aí ela pergunta se muda o sentido, ó. Vamos ver aqui. A cidade alternativa em que a alteração da colocação do adjetivo na frase, conforme destacado entre parênteses, muda o sentido da ideia original. E aí? As estranhas mágoas deixadas por ele, perseguiam-me. Coloca aí mágoas estranhas. As estranhas mágoas, né? E as mágoas estranhas. Observe que não muda o sentido, pessoal. Não muda. Fica a mesma coisa. As estranhas mágoas deixadas por ele e as mágoas estranhas. Não muda. O grande homem busca seus objetivos. Esse grande homem aqui, ó, é um homem. Não é pelo tamanho dele, aquele é um homem grande por dentro, entendeu? Ele é um grande homem interno. É uma pessoa grandiosa, né? Busca seus objetivos. Agora, se tu botar homem grande, aí muda o negócio, meu irmão, porque homem grande é a questão do tamanho. Tá vendo como muda aqui, ó? Então mudou o sentido. Mudou o sentido, mas a coerência ela permanece. É uma frase coerente. Ela tem coerência. Queria até mandar um abraço aí pro Danilo, né? Que a gente estava resolvendo as questões dessa. Inclusive, eu errei uma questão dessa aí, resolvendo com ele, cara. E eu fiquei com isso na minha mente. Entendeu? Então, tá aí. Coerente, mas a questão quando o sentido muda, porque aqui, ó, tá dando uma ideia de tamanho. Aqui é uma pessoa grandiosa. Então, aqui, ó, como ele quer na questão que muda o sentido da ideia original, gabarito letra B. A beleza diferente chamou minha atenção. Beleza diferente. Se eu falar diferente, beleza. Também não muda, é a mesma coisa. Bons momentos mudam nossos sonhos, momentos bons também, a mesma coisa. Então tá aí, o único que mudou o sentido, gabarito, letra B. 10. Aqui vai falar das questões das conjunções. E já vou adiantar para os senhores. Pessoal, conjunção, despenca, cai, derruba. Meu irmão, eu nunca vi uma prova de português que não cobra conjunção. Ela é cobrada em qualquer canto. Se ela não for cobrada sozinha, ela é cobrada dentro das orações subordinadas. É impressionante. Então, quando eu falo assim, ó, por isso, no festival, tirava-se a pele de humanos em uma cerimônia que simbolizava o renascimento, a fertilidade e a alternância das estações. A conjunção constante desse fragmento estabelece com outro período uma relação semântica de. Olha aí, professor. Ó, pessoal, por isso, quando eu digo por isso, no festival, tirava-se a pele. Portanto, né? Isso aqui dá uma ideia de quê? Conclusão. Não é isso? Uma ideia de conclusão. Que são aquelas conjunções quando eu, por exemplo, finalizo trechos, frases, portanto, né? Portanto, por isso, dando uma ideia de conclusão, né?
enfim, né? Conclui-se. Então tá aí, dando uma ideia de conclusão. Explicação não é. Alternância é quando eu tenho aquelas conjunções ou, né? Ora, ora. Certo? Então aí no teu simulado, pode marcar a letra B, que é o nosso gabarito. Show de bola? Então tá aí. Bora lá, né? Pessoal, tem uma conjunção que pode cair para vocês, ó, que é conclusiva, que é destarte. Tá bom? Destarte. Conclusiva, tá bom? Questão 11. Um exemplo de oração com uma conjunção subordinativa concessiva. Essas concessivas, pessoal, são aquelas conjunções que dão ideia de quê? Concessão, né? É uma espécie de contraste, uma oposição. Por exemplo, então vamos lá. Se eu falar, quem seriam as conjunções concessivas para a gente relembrar? Né? Deixa eu colocar bem aqui. Então, vamos aqui colocar algumas conjunções concessivas. Vamos lá. Essas aqui são campeões de prova. Por exemplo, quem seriam as conjunções concessivas? Embora, ainda que, né? Mesmo que, conquanto. Muita gente confunde essa conjunção aqui. Por quê? Ó o bizu, ó. Não é conquanto? Então, cara, com, esse com aqui, ó, de quê? De concessiva, pô. Com, de concessiva, ó. Com quanto? Aí o pessoal, com quanto é o quê? Com quanto é concessiva. Então, vamos lá. Caso me solicitem, ó, caso me solicitem, aqui dá uma ideia de quê? De condição. Nada o entristecia tanto quanto o sofrimento de seu posto. Então, aqui é uma espécie de comparação, né? Nada o entristecia tanto quanto o sofrimento de seu povo. Nada entristecia como o sofrimento do povo dele, né? Então, ele está aí, entristecia tanto quanto o sofrimento do seu povo. Márcia tomou uma decisão consoante. Tá aí, ó. Márcia tomou uma decisão consoante, conforme. Conforme Márcia tomou uma decisão consoante, conforme a determinada, né, a sua consciência. Então, pessoal, aqui ó, nós estamos diante de uma conjunções conformativas. Não é isso? Consoante. Tá bom? Segundo, conforme, consoante. Não é isso? Conquanto, como eu falei para vocês, ó, é o quê? Concessiva. Certo? Conquanto estivesse com dores, esperou pacientemente. Então, aqui dá uma ideia de concessiva. Como eu falei para vocês, gabarito, letra D de dado. Bom, a conjunção subordinada concessiva. Então, aí as principais que costumam cair em prova, certo? Vamos lá. Questão 11. Todas as alternativas abaixo apresentam possíveis casos de ênclise. Então, aqui já a questão que vai cair, cobrado pela Consulpan, de colocação pronominal, tá certo? Professor, como é essa questão da colocação pronominal? Ora, aqui eu vou ter o verbo, né? Verbo, verbo e verbo. Se o pronome, deixa eu só dar aqui de cor para facilitar. Se o pronome tiver aqui, por exemplo, ó, na frente do verbo, a gente diz que aqui é o quê? Uma ênclise, tá certo? Ênclise. Se o pronome agora estiver atrás do verbo, ó, por quê? Porque vai ter alguma coisa que está atraindo, algum ímã
É um fator o quê? Atrativo. Ó. Então, esse fator atrativo ele vai estar atraindo esse pronome para que ele fique aqui atrás do verbo. O que seria a mesóclise? O pronome está bem no meio do verbo. Bem no meio. Vocês vão encontrar aí dar-se-á, por exemplo. Ó. Dar, aí coloca o pronome bem no meio. Dar-se-á. Aí você pega o pronome bem no meio. Isso aqui é uma mesóclise, tá bom? Então tá aí. Aqui vai ser uma próclise, né? Quando ele está antes. Próclise, né? Então tá aí, próclise. Então tá aí. Professor, e quem seriam essas palavras atrativas? Tem, ó, cara, primeiro, o que, ele é sempre atrativo. Começa por aí. Quem mais? Advérbios, palavras que indicam negação, né? Alguns pronomes também são atrativos. Então, ele quer as alternativas que apresentem os possíveis casos de ênclise, né? Exceto que não é. Os possíveis. Vamos lá. A menina se escolheu na cama. A menina se encolheu, né? A menina se encolheu na cama. Vamos lá. Professor, tem alguma palavrinha atrativa aqui atrás? Não tem. Então, se não tem, ó, esse cara poderia estar aqui como próclise, porque ele está atrás do verbo, né? Ou poderia estar o quê? Na frente do verbo, formando uma ênclise. Então, quando a gente não tem palavra atrativa, ele pode ficar nas duas posições. Ou pode ficar aqui, ou pode ficar aqui. Então, aqui existe uma possibilidade de próclise. Aliás, de ênclise, né? Item B. Todos se manterão na luta. Opa! Pessoal, todos se manterão na luta. Aqui nós temos uma palavra atrativa. E aqui esse se ligando ao verbo manter. Então, aqui, ó, como nós temos uma palavra atrativa, aqui é impossível ter o quê? Ênclise. É impossível colocar o verbinho aqui, ó. Não tem como eu colocar. É impossível colocar o verbinho aqui. Pronome, na verdade. Porque aqui eu tenho uma figura atrativa que é como se fosse um imã e atraísse esse pronome, ó. Entendeu? Então, aqui é o nosso gabarito. Ele disse, ó, exceto. Precisou se virar. Opa. Início de frase. Não se utiliza o quê? Pronome oblíquo átono para se iniciar uma frase. Então, é o pessoal aqui que costuma falar assim, ó. Te amo. Tá errado, tá? Isso aqui, ó. Não é te amo. Porque a gente não inicia um período aqui com esse pronome oblíquo. É amo-te. Tá certo? Então, chega em casa hoje e diga para sua namorada. Amo-te. Não te amo. Tá certo? Então, tá aí, pessoal. Precisou-se, ó. Aqui é uma ênclise, né? Tá na frente do verbo. Aproximou-se, mesma coisa, ó. Eu não poderia botar ele aqui atrás, ó, porque ele estaria iniciando o período, e não pode. Tá certo? Não pode se iniciar um período com pronome oblíquo átono. Então, gabarito letra B de bola. Questão 13. Vamos lá. Aí para nossa correção, pessoal. Assinale a alternativa em que a palavra entre parênteses substitui a palavra destacada sem prejuízo para a correção gramatical nem para o sentido do texto. Então, aqui praticamente, questãozinha aqui está envolvendo sinônimos, né? Então, vamos lá. O que é que vocês marcaram aí? Marcaram o quê, hein? Então, vamos lá. O objetivo foi ampliar. Será que eu posso trocar ampliar por minorar? Não, se eu estou ampliando, cara, tu vai minorar é a mesma coisa? Não, né? Mudaria o sentido. Ampliar, você vai ampliar alguma coisa. Muda o sentido. Hoje, a preocupação não é apenas com os tumores masculinos, mas com a saúde integral. Quando eu falo integral, é no todo, né? Idônea do homem? Não, pessoal. Tem nada a ver não, tá certo? Idônea saúde... idônea pode ser até honesto, né? Pode ser até honesto. Beleza? Mas quando eu falo integral e idônea não é a mesma coisa, não é o mesmo sentido não. Aqui ele está querendo dizer com a saúde integral, a saúde inteira. Tá certo?
A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde foi criada com foco. Opa, foco eu posso substituir por ênfase. Perfeito. Né? Aqui, ó, a saúde do homem foi criada com ênfase, com foco nos homens dos 20 aos 59 anos. Bom? São muitas as barreiras socioculturais e econômicas a serem superadas. Opa, que vai ser superada. Eu não poderia substituir por protelada, que protelada é uma forma de você prorrogar. Né? Você vai protelar, retardar, né? Retardar. Né? Retardar. Bom, você vai procrastinar, né? Retardar. Então, não tem nada a ver com superada. Show de bola, gabarito, letra C de casa. Questão 14. Marcaram o que aí? Assinale a alternativa que indica corretamente o valor semântico das preposições em destaque nas frases. Então, aqui ele vai tratar das preposições. Pessoal, percebam que é muita questão de classe gramatical, viu? Quando eu digo mais a chance de encontrar duas com a mesma combinação é baixíssima. Olha aí. Pessoal, quando eu digo assim, ó, vocês têm que prestar atenção. Quando eu falo, se eu falar assim, ó, ele cavava jardins com uma pá. Agora, se eu falar assim, ó, os jarros foram moldados com argila. Ele cavava jardins com uma pá. Pessoal, nesse caso aqui, ó, esse com uma pá é o instrumento com que ele estava cavando, né? Agora, os jarros foram moldados com argila. Aqui, ó, é a matéria. A matéria com que foi moldado. Entendeu? Então, aqui, essas preposições aqui nesse caso, ó, elas dão a ideia de que a primeira de instrumento e essa aqui é a matéria. Então, nesse caso aí, quando eu digo, ó, mas a chance de encontrar duas com a mesma combinação é baixíssima. A banca, ela considerou isso aqui, ó, esse com a ideia de modo. Porque é o seguinte, ela entendeu que é o seguinte, ó, mas a chance de encontrar duas com a mesma combinação é baixíssima, ou seja, é o modo como ela encontrou. É o modo como ela encontrou. Encontrou com a mesma combinação. Entendeu? Mas, ó, aqui, nesse caso, poderia ser o quê? Uma ideia de matéria. Entendeu? Matéria. Então, a banca considerou como modo, tá certo? Como ele encontrou. A chance de encontrar duas com a mesma combinação é baixíssima. É o modo como ele encontrou. Com a mesma combinação. As fechaduras mais antigas eram fabricadas com materiais. Olha aí. Certo? É o modo como ele encontrou. Bem aqui, ó. Coloquei para vocês, né? A banca considerou como modo. As fechaduras mais antigas eram fabricadas com materiais. Aqui é onde eu queria falar. Ó. Ele cavava jardins com uma pá. Os jarros foram moldados com argila. Aqui dá a ideia de instrumento e aqui matéria. As fechaduras mais antigas eram fabricadas com materiais. Aqui dá uma ideia de matéria. E não instrumento. Mas a banca considerou isso aqui como o quê? Instrumento. Instrumento. Né? Aqui é modo realmente. Agora, aqui era para ser o quê? Matéria. Então, aqui, ó, as fechaduras mais antigas eram fabricadas com materiais. Ele considerou como instrumento. Mas aqui é matéria, tá bom? Mas
Era a única alternativa que tinha. Quando você manda fazer uma chave para a fechadura da sua casa, será que ela é exclusiva? Ó, você mandou fazer uma chave para a fechadura da sua casa. Finalidade, né? Finalidade. Então tá aí. Modo, instrumento e finalidade. Sendo que nesse caso aqui eu diria que isso aqui é matéria. Tá bom? Mas, como a gente tem que entender a banca, né? Ela considerou como instrumento. Beleza? Gabarito letra A. 15. Pessoal, vamos lá. O que seria frase? A frase, ela pode ser uma frase nominal, que não tem verbo, e pode ser uma frase verbal, por exemplo, né? Que vai ter verbo que vai constituir uma oração. Então, aqui, ó, frase. Nem toda frase eu posso dizer que é uma oração, porque nós temos as frases nominais. Por exemplo, socorro, né? Que tem seu sentido completo. Ó. Socorro. É uma frase isso aqui. Só não tem verbo dentro, mas é uma frase nominal. Quando a gente tem pelo menos um verbo dentro, a gente diz que é uma oração, né? E as orações também são o quê? Uma frase. Então, quando eu digo choveu, aqui é um verbo. Né? O verbo que indica o quê? Fenômeno na natureza, indicando aqui uma oração sem sujeito. Choveu, sentido completo, cara. Tem verbo? Tem. É uma oração? É. É uma oração. Tá certo? Porque tem um verbo dentro. Se a oração também é o quê? Uma frase, de uma forma mais genérica. Então, vamos ver aqui. Choveu. Aqui temos uma oração sindética? Não, sindética é quando a gente tem as orações coordenadas dentro, né? É um período? Não. É uma frase? É. Um período composto também não. Então, nesse caso aqui, ó, isso aqui é uma oração e também é o quê? Uma frase. Porque toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. Beleza? Gabarito letra C. 16. Questãozinha aqui, trabalha com sujeito aí da banca Consupan. Bem simples, tá? Aberta a visitação, a AMAN dispõe de um dos maiores e mais completos parques esportivos do estado do Rio de Janeiro. Te pergunto, quem dispõe de um dos maiores e mais completos parques? Quem dispõe? A AMAN. Então, a AMAN é o quê? Sujeito. Bom? Quem dispõe de um dos maiores e mais completos parques? A AMAN. Tá certo? Então, aí, gabarito letra D. 17. O termo destacado exerce a função de objeto direto, exceto... Então, outra coisa, pessoal. Essa banca, ela gosta de colocar exceto, incorreta. Então, muito cuidado. O bizu, pessoal, é resolver a questão da banca. Não vão ficar quebrando cabeça. Quem está com pouco tempo para estudar, não vão ficar quebrando cabeça estudando tópico por tópico, não. Tentem aprender a matéria através das questões. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito porque eu digo assim. Porque nós temos pouco tempo para esse concurso. Aí da Polícia do Eusébio. Então, muito cuidado. Estudar por questão, para quem tem pouco tempo, é uma das formas mais rápidas de você absorver o conteúdo. Tá certo? Então, tá aí. O termo destacado exerce a função de objeto direto. O que é o objeto direto? Quando a gente tem um verbo transitivo direto, esses verbos, ó, eles exigem o quê? Um objeto direto. Quando eu tenho o verbo transitivo indireto, ele exige um objeto indireto. Que tem o que dentro? Preposição. Preposição. E aqui não tem preposição, tá? Então, vamos lá. Esse quadro acentua a importância de se expressar. Quem acentua, acentua alguma coisa. Então, esse cara aqui é objeto direto e esse cara é verbo transitivo direto. Que nosso judiciário não desrespeitou essa pretensa determinação. Quem desrespeita a alguma coisa. Então, ó, tem preposição? Não.
objeto direto. E aqui, verbo transitivo direto. Em vez de chutar a primeira frase, que vem à cabeça, opa! Em vez de chutar a primeira frase, que vem a alguma coisa, a cabeça. Ó, substantivo feminino. Esse a é da regência de vem, que é o quê? Tá como VTI. Esse aqui é uma preposição, isso aqui é um artigo feminino se referindo à cabeça. Quando os dois se uniram, formou o quê? A crase. Né? A crase. Então, se tem um acento grave, por que isso aqui seria verbo transitivo direto? É impossível. Entendeu? Então, aqui ó, é um verbo transitivo indireto. E esse a cabeça aqui é um objeto indireto. Então, não tem o que se falar aqui em objeto direto. A alternância do governo, que agora teremos, configura uma troca de papéis. Configura alguma coisa. Então, configurar, verbo transitivo direto e aqui, objeto direto. Então, gabarito, letra C de casa. Valeu, pessoal! E aí, dá uma respirada, né? Estamos na 18ª. Muita questão, mas é isso aí. Se eu for vir para fazer um vídeo, eu faço um vídeo para deixar salvo para vocês, de forma que vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Então a gente tá, a equipe vetorial se dedica para vocês, é para isso mesmo, tá bom? Sem enrolação e colocar só o que cai. Certo? Então vamos lá. Questão 18. O termo destacado está corretamente classificado quanto à sua função sintática somente no item. Vamos aqui ver. Vocês marcaram o que nessa questão? No meio rural, homens, mulheres e crianças banhavam-se. Quem banhava-se? Homens, mulheres e crianças banhavam-se. Vestidos e juntos. Vestidos e juntos é o modo como eles se banhavam. Então, aqui é um adjunto adverbial, de modo. Né? É o modo como eles se banhavam. Tá bom? Então, não tem o que se falar em predicativo aqui do objeto. Nas concentrações, o flagelado era obrigado a mudar o seu comportamento. E aí, professor? Será que está certo? O flagelado era obrigado a mudar. Quem muda, muda alguma coisa. Mudou o quê? O seu comportamento. Então, esse cara aqui é verbo transitivo direto e o seu comportamento é objeto direto. Observem que não tem a presença de uma preposição, pessoal. Não tem. Tá certo? Então, tá aí. Aqui, ó. Então, aqui está de acordo. Vamos ver aqui as outras. Para o sertanejo, o lugar dos dejetos fecais era os arredores de sua casa. Ele está dizendo que esse do dejetos é um complemento nominal. Primeiro, o lugar, não é? Ó. Pessoal, esse lugar é um substantivo abstrato. Isso aqui a gente já sabe. Só que observem que o lugar ele tem um sentido completo. Tem? Quando eu falo o lugar, sentido completo. Ele não exige um complemento, porque ele tem um sentido completo. Dos dejetos, não é complemento de lugar, entendeu? Porque o lugar ele já tem sentido completo. Entenda, não existe complemento, anote aí, não existe complemento nominal com ideia de quê? De lugar. Tá certo? Ideia de lugar. Tá certo? Essa questão dessa ideia de posse, lugar aqui, ó. O lugar dos dejetos. Tá certo? Os lugares dos dejetos. Não existe esse complemento nominal com essa ideia de posse aqui. De posse não, de lugar. Tá certo? Então tá aí. Dos dejetos, observe que é uma característica, uma qualidade aí do lugar. Entendeu? Se é substantivo abstrato, ó, os dejetos estão naquele lugar.
Entendeu? Então a gente não vai ter complemento nominal com ideia de lugar. Não vai ter. Tá certo? No adjunto, adnominal pode ter. Então, dos dejetos aqui, ele está como o quê? Um adjunto adnominal. Certo? Está com uma adjunto adnominal que pode ter ideia de lugar. Ele caracteriza esse lugar aqui. Então, o lugar já tem sentido completo, então já era. Não precisa exigir complemento. Tá certo? Então, aqui não é complemento, é adjunto. Com efeito, o concentrado deveria incorporar novos parâmetros para definir o nojo. E aí, o nojo é sujeito? É? Não, né, pessoal? Quem define alguma coisa. Então, aqui, ó, tá como verbo transitivo direto. E o nojo é o que? Objeto direto. Tá certo? Então, pessoal, ó, não esqueça desse bizu aqui do complemento nominal que cai na prova. Tá certo? Se eu falar amor de mãe. Tá certo? Se eu falar amor a mãe. Olha aí, ó. Olha a diferença. Amor. Sentido completo. Não é isso? Os dois são substantivos abstratos. Ó. Abstratos. Porque se fosse completo, aliás, se fosse substantivo concreto, eu já saberia que era adjunto adnominal. Amor de mãe, ó. Aqui esse amor, pessoal, está no sentido completo. Não existe complemento. Esse de mãe é uma qualidade, uma característica do amor. Entendeu? Então esse de mãe aqui, ó, ela está praticando a ação de dar o amor. Então esse cara aqui é adjunto adnominal. Amor à mãe. Ó. Agora aqui existe um complemento. Ó. Amor a alguém, a mãe. Então alguém está dando amor à mãe. Então, como ela está recebendo a ação, então aqui é um complemento nominal. Entendeu? Complemento nominal. Então não esqueçam disso aqui, dá uma revisada nos nossos materiais. Beleza? Então aí o gabarito é letra B de bola, que é o que ele quer, a questão correta. Beleza? Então vamos lá. Questão número 19. Assinale a opção correta conforme a classificação sintática das orações destacadas. Vamos lá. Essa questão é outro bizu de prova que eu tenho que dar para vocês. Olha. Os loucos inventam a moda e o povo o segue. Pessoal, não vá marcar na consulpan isso aqui de cara como uma adversativa não, viu? Não façam isso que vocês vão errar. Entendam. Os loucos inventam a moda, vírgula, e o povo segue. Esse I aqui, ó, ele tá dando uma ideia de quê? De adição mesmo, tá? Então, essa oração que está destacada, ela é uma oração coordenada, né? Logicamente. Coordenada. Ela é sindética por quê? Porque ela tem a conjunção ou síndeto aqui dentro dessa oração. Essa daqui é uma oração coordenada assindética, porque não tem conjunção. E essa aqui é sindética. Ó. Mas por quê? Porque tem a presença da conjunção i. Ela está com ideia de adição? Tá. Os loucos inventam a moda e o povo segue. Ó. Então, ele adicionou a informação. Agora, cuidado. Ó. Aqui o i não está sem a vírgula, mas aqui ele vai estar dando uma ideia de adversidade. Então, ela é adversativa. Pessoal, que foda, né? É por isso que eu peço para resolver a questão da banca. Então, ficar cuidado, sentido. Ó. Terminei o trabalho e não fui avaliado. Terminei o trabalho, mas não fui avaliado. Então, ó, você consegue substituir esse por quem? Pelo mas. Então, aqui é uma oração coordenada, sindética porque tem a conjunção dentro. A aditiva não, ela é adversativa, tá certo? Porque eu consegui substituir por uma conjunção adversativa, que é quem? Mas, porém, contudo,
não obstante, todavia, entendeu? Porque é o seguinte, eu explicava para vocês que quando tivesse esse vírgula aqui, ó, provavelmente esse i aqui estaria com uma função de quê? De adversidade, né? Daria para trocar pelo mas. Na CESP você consegue fazer isso, a maioria das questões. Agora, olha essa questão aqui da Consulpan, ele não colocou vírgula, mas aqui está com sentido de adversidade. Então, vocês vão olhar, pessoal, não a questão dessa vírgula, a questão do sentido, tá bom? Então, aqui é o gabarito, letra, na verdade, ele quer o quê? Assinale a opção correta, né? Correta. Então, vamos aqui ver, né? Aqui praticamente já tem aqui uma correta, né? Mas vamos analisar outra aqui. Por isso que eu peço para vocês terem cuidado com isso aqui. Vamos lá. Aqui está incorreto. Bruno falava tão alto que ficou. Ó, quando a gente tem precedido tão, tanto e tamanho, seguido desse que aqui, ó, a gente vai ter uma ideia de consequência. Ó. Bruno falava tão alto que ficou com dor de cabeça. Então, aqui dá uma ideia de quê? Conjunção consecutiva e não temporal. Então, aqui é o quê? Quando a gente tem um tão, tanto e tamanho, e na frente tem o que, ó. Então, nesse caso, a gente vai dar uma ideia de conjunção consecutiva. Beleza? É necessário que você tenha boa educação. É necessário isso. Isso é necessário. O que é necessário? Isso. Então, essa oração aqui inteira, ela funciona como sujeito do verbo é. E ele está na terceira pessoa do singular. Porque ele fica na terceira pessoa do singular. Entendeu? Então, ó, essa oração aqui, ela funciona como sujeito. Certo? Aí ele diz, por que é substantiva? Porque eu tenho que como conjunção integrante dentro da oração. Consegui substituir por isso, ó. Só que essa oração, ela funciona como sujeito. Então, na hora que você for classificar, você vai classificar ela como assim, ó, oração subordinada, substantiva predicativa não. Substantiva subjetiva. Por que subjetiva? Porque essa oração funciona como sujeito. Então, gabarito aí, letra A. Não esqueçam que questão que pode derrubar você na prova. Questão 20. O sentido assumido pela expressão destacada está corretamente indicado somente no item. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Ele está dizendo que é tempo, né? Vamos aqui ver. Enquanto se puniam com transferências para circunscrições de recrutamento. Ó, pessoal, enquanto é uma conjunção que dá uma ideia de tempo. Conjunção temporal. Enquanto se puniam com transferências. Então, aqui, ó, realmente, aqui nós já temos o gabarito, porque ele quer a expressão estar corretamente indicando o que está aqui no entre parênteses. Então, tá aí. Enquanto dá uma ideia de tempo. Vamos ver as outras. Mas seria exagero. Essa convivência de oficiais, burocratas e parlamentares era uma experiência inédita. Mas, vírgula, aqui é uma conjunção adversativa. Adversativa. Mas seria exagero dizer que nos seus primeiros 10 anos de vida aglutinou uma amostra da elite nacional. Não é concessão, pessoal. Aqui é o quê? Ó, mas, porém, contudo, não obstante, todavia, né? São conjunções do quê? Adversativas. Então, essa, quando a gente tem esse mais aqui, ó, e tem essa vírgula, é uma conjunção que adversativa e não concessiva. Quem são as concessivas? Aquelas que têm, ó, embora,
né? Mesmo que, né? Ainda que e outras conjunções, tá bom? Bizu, quando eu tenho a preposição ao mais um verbo no infinitivo, ao mais verbo no infinitivo, ó. Bizu, ao mais verbo no infinitivo, ó. Ao mais dar. Aqui, ó, vai dar ideia de tempo. Pode marcar na sua prova que é partir para o abraço, viu? Ao dar título, quando ele deu título a uma coletânea de artigos, ó, ideia de tempo. Então aqui a gente está diante de orações reduzidas. Então, para tu não perder tempo em prova, ó, orações reduzidas. Porque ela reduziu, ela não colocou a conjunção. Mas, ó, quando tu vê uma preposiçãozinha ao mais o verbo no infinitivo, tu já sabe que é o quê? Ideia de tempo e não conclusão. Em março de 1946, discursando, olha aqui as formas nominais. Quem são as formas nominais? Infinitivo, gerúndio e o particípio. Não é isso? Particípio. Professor, olha aqui que interessante. Ó. Em março de 1946, discursando na pequena cidade de Fulton, quando ele discursava na pequena cidade de Fulton, nos Estados Unidos. Então, ó, discursando está no gerúndio. Então, coloca uma conjunção para saber se não dá ideia de tempo. Quando ele discursava na pequena cidade, ó, quando? Então, não é consequência, é tempo. Ao dar título, quando ele dava título, tempo. O bizu do ao mais o verbo no infinitivo. Olha esse mais aqui, ó, dando ideia de conjunção adversativa. Mas, porém, contudo, não obstante, todavia. Enquanto, temporal. Entendeu? Então, gabarito letra A. 21. O verbo ouvir aparece conjugado no texto. Nós não ouvimos conselho. Aí, aquele. Ó, aqui, qual é o modo, hein? Qual é o modo, hein? Qual é o modo? Indicativo. Agora que você vai para o tempo. Nós não ouvimos conselho. Opa. E aí, professor, isso aqui é o quê, hein? Nós não ouvimos conselho. O que é que vocês acham? Presente, pretérito. E aí, vocês marcaram o que aqui? Dá um tempo para vocês fazerem. E aí, marcaram o quê? Pessoal, olha aqui, ó. Quando eu digo, nós não ouvimos conselhos. Nós não ouvimos. Marcaram o que aí? Qual o gabarito, hein? A ação foi concluída, foi? Nós não ouvimos conselhos. Nós ouvimos. Tá certo? Marcaram o quê? Dá um tempo aí para vocês resolverem. Porque eu já dei aula disso aqui. Pessoal, o gabarito é letra. E aí? O pessoal tá aqui com dúvida aqui. Entre A e D. Vocês marcaram o quê? Essa aqui já não é, né? Não tem nada de futuro e não tem modo subjuntivo que não indica possibilidade. Né? Ele quer o modo e o tempo a que pertencem esse verbo. Modo é indicativo. Quando eu digo nós não ouvimos, nós não ouvíamos. Ouvimos, ação concluída. Ouvíamos, ação não concluída. Né? E aí, pessoal, gabarito letra A. É um pretérito perfeito. Eu já dei aula disso aqui para vocês. Tá bom? Nós não ouvimos conselho. Nós não ouvimos. Tá certo? Conselho. Ação concluída.
Ação concluída. Nós não ouvimos conselho. Certo? Então, aqui, ó, pretérito perfeito porque a ação foi concluída. Tá certo? Agora, se eu disser, nós não ouvíamos, né? Ouvíamos conselho. Aí seria o pretérito imperfeito, certo? Gabarito letra A. 22. O termo destacado exerce a função de objeto direto, exceto em. Olha aí. Então, ele quer saber o termo que é objeto direto. Vamos lá. Eu sinto muita saudade. Quem sente, sente alguma coisa. Então, aqui é objeto direto. Teu girassol tem de fora o escondido do engenho. Quem tem, tem alguma coisa. Tem o quê? De fora o escondido do engenho. Objeto direto. Nós não ouvimos. Quem ouve, ouve alguma coisa. Então, conselho é objeto direto. Você é litorânea. Quem é que é litorânea? Você. Aqui, pessoal, nós estamos diante de um verbo de ligação. E litorânea é o quê? Um predicativo do sujeito. Tá bom? Então, aí, gabarito letra D. Ele quer a que não é objeto direto. Tá bom? Litorânea caracteriza, né, você, uma qualidade. Então, aqui estamos no verbo de ligação, que vem depois dele, predicativo do sujeito. Questão 23. Vai falar aí das figuras de linguagem, tá certo? Ele quer aqui é a correta. Vocês marcaram o quê? Nessa questão. Vamos lá. A figura de linguagem está corretamente indicada. Entre parênteses, em. Pessoal, o que é que seria uma metonímia? Uma metonímia, pessoal, você vai conseguir substituir, né, um termo por outro. Um termo por outro. Coloca um exemplo aí, professor. E detalhe, tem que haver uma relação de sentido, né? Se eu falar escuto Chico Buarque. Escuto Chico Buarque. Tu tá escutando o Chico Buarque? Qual é a música que ele tá, a música dele? Então, observe aqui, ó. Aqui você substitui um termo por outro. Então, esses termos aqui a gente chama de metonímia, né? Se eu falar a lei aprovada pelo Senado, ó. A lei aprovada pelo Senado. Se eu falar aprovada pelo Senado. Pessoal, a lei não é aprovada pelo Senado, é aprovada pelos membros que fazem parte do Senado. Então, quando a gente substitui um termo por outro, nesse caso aqui, ó, a gente está diante de uma metonímia. Aí existem várias espécies, né? A parte pelo todo, que eu não vou colocar aqui porque isso aqui não é uma aula voltada, é uma correção de simulado. Então, é o seguinte, ó, quando eu digo eu penso em tudo quanto faço, você é tão espontânea. Aqui, ó, esse daqui e esse daqui não caracterizam a metonímia, tá certo? Porque aqui não tem nada substituindo uma coisa pela outra. Se eu falar essa, o que, é que seria a personificação? Pessoal, personificação são características próprias de seres humanos que você aplica a seres inanimados. Por exemplo, se eu falo assim, ó, o vento beija meus cabelos. O vento beija meus cabelos. Quem beija é o ser humano. Aí ele colocou uma característica do ser humano para um ser inanimado, né? Então, quando acontece isso aqui, a gente diz que é uma personificação, ou também chamada de quê? De prosopopeia. Também pode cair na tua prova, tá? Prosopopeia, né? Então, prosopopeia. Também chamada de personificação. Então, você atribui características de seres humanos a seres inanimados. Bom? E eu sou você, que se vai no sumidouro do espelho. Aqui não tem características onde você atribui características do ser humano, né? Próprias de ser humano, ao ser animado, não. Ele diz assim, ó. E eu sou você. Eu sou você. Aqui, ele está
é uma espécie de comparação sem o como. Comparação sem o como. Quando a gente tem uma comparação sem o como, a gente chama de metáfora. E eu sou você, ó. Então aqui é uma metáfora. Tá certo? Uma metáfora. E eu sou você. Então não é uma personificação. A metáfora é uma espécie de comparação. Por exemplo, metáfora, se eu disser assim, ó. Ele é um leão. É uma comparação? É, mas não tem o como. Porque se eu falar assim, ó, ele é como o leão. Aqui é uma metáfora. Agora se eu disser, ele é como um leão. Aí é o quê? Que figura é essa? Comparação. A metáfora ela tem essa característica aqui de não ter o como. Então, ó, observa. E eu sou você. É como se ele estivesse comparando. Mas não tem o como, então é uma metáfora. Entre o escancaro e o contido. Pessoal, escancaro é como se fosse aberto, né? E contido é fechado. Quando a gente tem em um trecho, e ele pergunta qual é a figura de linguagem, que tem ideias opostas, ó, a gente está trabalhando com antíntese. Antíntese são as ideias opostas. Tá certo? Então, se você observar ó, o escancaro e o contido, ó, aberto e fechado. Então, aqui a gente tem uma antíntese e aqui é o nosso gabarito. Eufemismo é uma espécie de suavização, né? Suavização. Por exemplo, se eu disser, para não dizer que ele morreu, eu digo assim, ó, ele foi daqui para melhor. Então, esse daqui para melhor é uma espécie de eufemismo, né? Para não dizer que ele morreu. Então, é uma espécie de suavização, tá bom? Então, aqui não tem nenhuma dessa característica de suavização, tá certo? Então, aí o gabarito letra C de casa, meus alunos, beleza? Então, aí o nosso gabarito do nosso simulado. Show de bola? Pessoal, fico por aqui. Quero agradecer a todos vocês por ter tirado esse tempo para a gente resolver esse simulado e até a próxima.